Por que os serviços públicos no Brasil são ruins? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, mandar o mimo e seguir a gente lá no YouTube, tá bom? Então, por que os serviços públicos no Brasil são ruins? A questão é muito mais complexa do que isso de ser bom ou ruim. Afinal de contas, existem diversos serviços públicos, eles mudam de estado para estado, empresas públicas existem um, não existem o outro, assim como empresas mais famosas que agem em território nacional como a Petrobras não são 100% estatais, existe uma diferença entre estatal, público e privado, enfim, são muitas variáveis. Mas vamos tratar aqui dessa questão da ineficiência do serviço público, de maneira geral. A questão é o seguinte: o serviço público no Brasil ele é administrado por duas categorias. As pessoas que são concursadas, ou seja, o cara faz a prova e passa, não interessa se o cara é de direita, de esquerda, de centro, democrático, autoritário. Se você fez a prova e passou, você vai ficar com um cargo dentro daquela empresa pública. E o outro lado é o lado administrativo, ou seja, o topo administrativo das empresas públicas normalmente são por indicação, ou seja, indicação política. Então, grupos políticos podem direcionar as empresas públicas, menores, de tamanho médio ou maiores. Ou seja, esse é o ponto principal. Então, se o governo, por exemplo, federal, é um governo que é favorável ao controle do preço da gasolina, ele vai indicar o presidente da Petrobras que seja favorável ao controle do preço da gasolina. Se isso é certo ou errado, isso não é o ponto. O ponto é, se o governador for contra o aumento do preço da gasolina, ele vai colocar um presidente da Petrobras que seja contra o aumento do preço da gasolina. Isso acontece em nível federal, né, nacional, estadual e também municipal. Tudo depende de quem indica os cargos administrativos, o presidente da empresa, o conselho administrativo, ou seja, quem tem poder para decidir o que a empresa faz ou não faz. Então, o servidor público, aquele cara que está lá no balcão preenchendo papel, esse cara não decide nada, ele obedece, é diferente. Então, o serviço público no Brasil não funciona. Não funciona porque o médico não trabalha ou não funciona porque o médico não tem remédio? É o médico que compra o remédio? Quem é o responsável por comprar o remédio? Por que falta remédio no hospital? Então, a mesma coisa. As escolas públicas não funcionam porque os alunos são burros, os professores são preguiçosos e os pais não ligam? Ou é porque falta livro didático? Ou porque quando vem um livro didático está cheio de erro de português, cheio de erro de história, cheio de erro de matemática? Ou as crianças passam fome, por isso não prestam atenção na aula? Então, tem que saber quem é responsável por essa área e por que não está sendo cumprido. Por que a saúde pública não é tão boa? Mesma coisa. Por que a segurança pública não é tão boa? Por que a educação pública não é tão boa? Será que a culpa é do profissional, que é uma coisa que nós fazemos no Brasil, que é enfiar o dedo na cara do profissional, ou a culpa é de quem está administrando? E isso também acontece nas empresas privadas. A gente coloca a culpa no cara que atendeu mal a gente. Mas se aquele cara que atendeu mal a gente está lá há 10 anos, sempre atendendo mal, então para a empresa esse cara está certo, porque a empresa não demitiu ele. A empresa só não demitiu esse cara porque ela não se importa com o fato desse empregado tratar mal os clientes. É por isso que ele ainda está lá. Só tem essa explicação. Então, por que não cobra da empresa? Não, a gente cobra do indivíduo, mas tem que cobrar de quem é responsável por administrar. Então, as empresas públicas no Brasil, as pessoas gostam de colocar a culpa no cara que está na base, aquele servidor da base, mas ele não cobra da administração, ele não cobra dos responsáveis, porque são eles que tomam as decisões, seja mais técnica, seja mais ideológica, seja mais à esquerda, mais à direita, são eles os responsáveis por determinar quais são as prioridades daquela empresa, o que eles devem fazer com o tempo dele, com o dinheiro deles, com o conhecimento deles. São essas pessoas que nós precisamos entender e saber o que elas querem, qual é o projeto delas. É por isso que nós devemos sempre tomar cuidado em quem nós votamos, em quem nós defendemos.